E já de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre o SAMU 192, a importância desse serviço e as informações aí que a gente precisa receber e saber, viu? Conosco o Dr. José Roberto Hansen, ele é médico, coordenador do SAMU de Campinas. E aceitou nosso convite que brilhantemente está falando tudo que a gente precisa saber e entender. Eu queria, assim, agradecer a Nilceia de Moura Coalhato, de Aparecida, né? Ela está acompanhando o programa, parabenizando, está maravilhoso, esclarecendo muitas dúvidas que ela tinha. Obrigado, viu, dona Nilceia? Que Deus abençoe a senhora. Ô, doutor, eu terminei o bloco passado, enfim, e falando sobre os famosos trotes. Acontecem, doutor? Sim, acontecem. Os trotes são situações que acabam interferindo no atendimento de uma pessoa que precisa do socorro. Está tirando o lugar de alguém. Está tirando lugar. Atualmente, eu não vou dizer que o trote acaba chegando na proporção de você acabar até desviando uma ambulância para um local e atrapalhando nessa situação. Mas o trote é mais importante ainda porque ele acaba usando a linha 192 e ocupando essa linha. Então, você não consegue acionar, que é o mais difícil. O mais grave é você ter dificuldade de acionar do que você chegar e acontecer todo o procedimento de você mandar uma ambulância, porque eu tenho outra que eu posso fazer o atendimento numa outra situação de urgência também. Agora, quando você não consegue nem acionar o socorro, porque você liga no 92, está ocupado, liga no 92, está ocupado, liga no 92, está ocupado. E a pessoa naquela situação ali, né? Você fica lá falando, nossa, por que o SAMU não está atendendo? E tem gente que liga realmente o 92 e fica... Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Nós temos 8 linhas telefônicas. E tem gente que consegue fazer várias ligações incomodando. Quer dizer, não é uma só, é um momento. Mas de um total, por exemplo, num dia, são 900 ligações que acontecem num dia. Quantas? 900 ligações num dia. Dessas 900, pelo menos 300 são ligações não somente relacionadas a trotes, mas ligações que não são relacionadas à saúde ou ao SAMU. Entendi. Então, nós temos 1/3 das ligações que são atendidas pelos nossos telefonistas que não tem relação com o SAMU ou que são trotes que eu digo assim, que acabam impossibilitando uma outra pessoa de acionar o serviço. Está aí a nossa dica, está aí o nosso alerta, usar realmente para casos sérios, situações emergenciais, urgenciais, assim, não ficar brincando porque está lá, porque está tirando o lugar de alguém, né? E pode ser amanhã depois... Deus me livre, mas alguém da sua família. Então, por favor, eduque também o seu filho, que quando se utiliza o 92 é para uma situação bem séria, bem complicada, que realmente precisa. Agora, doutora, quando a gente liga 192 ao SAMU, é SAMU e bombeiro a mesma coisa ou não? Não, são serviços diferentes, né, com propósitos semelhantes. O número é o mesmo, não? Não, o 92 é o SAMU, e o número nacional, e o bombeiro é o 93. Então, por que eu perguntei isso, doutor? Porque a Filomena Maria Alves de Almeida, de Campinas, obrigado, dona Filomena, ela coloca assim, há um tempo atrás, uma tia estava almoçando e começou a passar mal. Meu vizinho fez massagem cardíaca e o SAMU, ela falou assim que, acho que talvez eu tenha uma situação assim, que a linha ocupada, o SAMU até demorou a chegar. E o Corpo de Bombeiros chegou antes, ou seja, eu posso ligar então para o 192, 193, né? Pode. O Corpo de Bombeiros chegou antes, enfim. E quando chegou o SAMU, né, o especializado nisso, eles queriam levar a minha tia para um hospital, um hospital mais longe de onde ela mora, né? Por que isso aconteceu? Pergunta a dona Filomena, doutor. Primeira situação do 92 e 93. Você pode chamar realmente um ou outro numa situação de urgência. É lógico que o SAMU é mais específico na área de saúde e o bombeiro tem também equipes para fazer atendimento de resgate. E existe uma parceria entre os dois serviços, nós temos comunicação via rádio. Claro. Então, eu posso estar com todas as minhas equipes ocupadas naquele momento, eu não tenho nenhuma outra viatura, e o bombeiro tem uma equipe liberada e pode fazer esse atendimento inicial. Então, isso a gente trabalha muito bem, não há problema nenhum. É bem integrado. Integrado, isso é uma coisa positiva. Nessa situação que aconteceu, a pessoa passou mal, a pessoa fez algum procedimento, talvez ela engasgou, não dá para saber o que aconteceu, que ela tenha melhorado. Mas os serviços hospitalares, eles são diferenciados. Então, tem serviços que são os hospitais terciários, que são o Hospital PUC, Mário Gatti, Unicamp, todo esse grande serviço, onde eu falei que onde tem os plantonistas de plantão, tem uma estrutura mais própria, mais forte para o atendimento, com equipes já preparadas para isso.
E tem serviços menores, onde são os prontos-socorros, as UPAs, que são serviços que servem para você fazer a estabilização do paciente, Entendi. deixar em observação e provavelmente depois ele pode manter ainda em observação, ou de lá ele pode ir para um hospital depois secundário para manter um tratamento, uma pneumonia, por exemplo, ao invés de ir para um hospital terciário, ele vai para um hospital secundário para continuar tomando medicação, soro e outras coisas, e cuidar de enfermagem. Ou ele está grave, não estabilizou, não melhorou e depois deve ir para um hospital terciário. Então, toda essa regulação que eu falei, que é a inteligência de todo o sistema de urgência, é que define para onde vai ou não. Então, mesmo uma pessoa, às vezes, morando do lado do Mário Gatti, ela não tem uma doença ou uma situação que ela precise estar num hospital terciário. Eu vou ocupar um leito de um hospital, por exemplo, ou uma maca de um serviço, onde minutos seguintes eu vou estar precisando daquele espaço para levar um paciente mais grave em risco de morte. Aí leva para o outro. Então, eu vou levar para um hospital também que tenha recurso para dar para o paciente, não está tendo prejuízo nenhum ao atendimento dela. Infelizmente, às vezes é mais longe, mais distante, mas ela vai ser atendida da mesma forma, tendo o socorro necessário, o atendimento necessário, observação, e provavelmente vai ter alta naquele local depois. O doutor Hansen, eu vou colocar a situação assim, uma pessoa que desmaiou. A pessoa desmaiou, do nada desmaiou, posso chamar o SAMU? Uma pessoa que foi picada por uma cobra, sei lá, um bicho lá, foi mordido, foi picado uma cobra, uma pessoa que está tendo uma convulsão. Tudo isso eu posso chamar o SAMU? Sim, pode chamar, deve chamar. E lá o médico, como eu falei, o médico vai fazer uma orientação. Dependendo do que foi acontecido, uma pessoa que tem um desmaio, o que pode ser? Você não vai falar assim, a pessoa desmaiou. Qual as possibilidades de um desmaio? Ele pode ter tido um infarto, ele pode ter tido um AVC, ele pode ter tido um quadro de hipoglicemia. Entendi. Ele pode estar caído lá já por um quadro de alcoolismo, que é grave também. Pode ter tido, na queda, ter um trauma de crânio. São casos que várias situações podem ter acontecido com aquela pessoa. Então é muito complicado você deixar de atender ou presumir que é uma coisa simples, um desmaio, um simples desmaio. Então você precisa atender aquela pessoa num lugar. Tem que mandar uma ambulância para fazer a avaliação inicial e encaminhar esse paciente. Uma picada de um inseto, uma cobra, por exemplo, um escorpião, ele vai fazer orientação também, ou se a família tiver um carro, para onde deve ser encaminhada, ou então ele vai fazer contato com o centro de toxicologia, saber qual é o procedimento, mas certamente ele vai estar levando já para um hospital para dar continuidade ao tratamento. Uma outra situação que você falou, qual foi? Um desmaio, uma picada, ou qualquer situação. Okay. Pode ligar. Uma convulsão. Uma convulsão. A convulsão, geralmente, ela tem um quadro inicial, que a pessoa tem uma convulsão, depois ela para a convulsão. Muitas vezes a pessoa às vezes nem quer. Quando a ambulância chega lá, a convulsão já acabou. Já tá bem. A pessoa às vezes já sabe que tem convulsão, ela não tomou remédio naquele dia, acaba, às vezes ela nem quer nem ir embora, nem quer ser socorrida. Mas deve ser chamado sim, porque às vezes naquela convulsão ela pode ter batido a cabeça, ela pode estar numa outra situação conjunta, uma hipoglicemia também, que pode causar também uma convulsão. Um corte em algum lugar, que tem que levar lá depois para o hospital, verificar se ela tomou a medicação ou não e fazer a medicação para não ter que acontecer mais aquilo naquele momento e até mesmo depois orientar, depois ela procurar o posto de saúde para fazer o acompanhamento, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer o acompanhamento no posto de saúde. Gente, quantas informações estão recebendo aqui com o Dr. Hansen sobre o SAMU 192, um serviço tão fundamental que está à disposição. Agora, a cidade que não tem, porque nem toda cidade tem unidade. O senhor falou que nem toda cidade tem. Por exemplo, nós temos aqui em Campinas. Campinas nós temos, o senhor é o diretor aqui, o senhor é o coordenador, mas também estamos aqui em Valinhos. A sede da Século XXI está aqui em Valinhos. Enfim, Valinhos tem? Como é que, e se não tem, eu posso chamar de Campinas? Não, Valinhos não tem, Vinhedo não tem, a cidade e a região não tem. Eles têm um serviço similar. Similar que eu digo um serviço de ambulância. Ele vai apenas levar esse paciente, pegar em casa e levar para um hospital. O procedimento todo vai ser feito dentro do hospital e não já inicialmente no local do atendimento. Agora, mesmo não tendo na minha cidade, eu posso ligar para o 92. Você vai ligar no 92, não necessariamente, e acredito que você vai ter uma orientação adequada. Entendi. A orientação talvez procure um hospital. Por exemplo, em Valinhos, você não vai ter quem faça essa orientação, porque não tem um médico regulador que faça essa orientação ao solicitante do 92.
Existe um projeto, doutor, assim, sei lá, do Ministério da Saúde, de colocar em cada cidade pelo menos um departamentozinho lá com uma unidade móvel lá do SAMU? Então, na verdade, nós já estivemos numa situação muito próxima de acontecer. Fazem 8 anos que nós estamos num processo de tentativa de regionalização. Antes eram 12 cidades entrando nesse processo de regionalização do SAMU. E isso como eu falei, você faz a organização de todo o sistema de saúde das cidades. Entendi. Por exemplo, uma cidade que tem um hospital hoje, Amparo, por exemplo, tem um neurologista. Você que é de outro canto do país, aí estamos falando de cidades próximas aqui da região de Campinas. Então ele vai falar Amparo, Limeira, Americana, Vinhedo, Valinhos, são próximos aqui. São cidades próximas de Campinas que não têm esse serviço, mas têm hospitais, né? E muitas vezes as ocorrências que acontecem em cidades próximas a essas cidades que possuem centros de referência não são utilizados. Então, uma pessoa que tem um trauma, por exemplo, em Pedreira, entendeu? Ao invés de chegar em Jaguariúna, ele vai direto para a Unicamp. E podia parar em Jaguariúna e ser operado. Uma apendicite, por exemplo, poderia ser atendido dentro da própria em Jaguariúna. Ou trauma de crânio dentro da região, ao invés de ser levado para Amparo, que existe centro de referência de neuro, ele também acaba sendo levado para a Unicamp. Com essa regionalização que você faz, você identifica então esses centros de especialidades e nas regiões você começa a utilizar esses serviços. Faz uma rede, né, de você conexão. começa a organizar melhor o fluxo de pacientes nessas regiões. E com isso, logicamente, quem está ganhando é o paciente, que é atendido mais rápido, próximo da sua região. Doutor, quem faz parte do SAMU? Tem os atendentes que, quando se liga, vão atender. Tem enfermeiros e tem... Técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos e os condutores. Ok, os motoristas. Assim. Agora, por exemplo, médico do SAMU, né? Por exemplo, eu sou cardiologista. Eu posso ser credenciado para o SAMU? Eu sou um cirurgião plástico, posso ser credenciado para o SAMU? Eu sou um dentista, posso ser credenciado? Posso, doutor? Como é que é? Médicos, todos os médicos podem trabalhar para o SAMU. Na verdade, o treinamento, quando você se forma como médico, você já é um profissional especializado, habilitado para trabalhar na área de saúde. E o atendimento dentro do SAMU, na verdade, não é nada tão especial. Ele é treinado, nós temos treinamentos depois para os que ingressam ao serviço, para situações que não são frequentes a situação dentro ou melhor, para fora do hospital. Como usar uma prancha, uma estabilização, usar a imobilização. Isso quem faz geralmente, ou o paciente já chega no hospital dessa forma, e dentro do hospital você acaba não fazendo isso, só o ortopedista faz a mobilização. Então, quando você está atendendo no SAMU, você vai ter um preparo para atender situações que não são corriqueiras à sua especialidade. Por exemplo, por incrível que pareça, o SAMU, nós estamos há 8 anos, desde 2003, 2007, nós fazemos esse trombolítico dentro da viatura, que é a medicação por infarto, no local. Então, a ambulância vai no local, ele é identificado no local e lá mesmo ele faz já a medicação para tirar aquele trombo. E nós não temos nenhum cardiologista no hospital, no serviço. Entendi. Porque temos um treinamento e fazemos com protocolos a forma mais correta de utilização do medicamento. Então, não necessariamente você precisa ter profissionais da especialidade. A única área da especialidade que nós temos no SAMU são os psiquiatras. É o único serviço no país, praticamente, que possui médicos psiquiatras para o atendimento desses pacientes. Porque existe uma qualificação na hora do atendimento de forma mais humana e mais adequada do que médicos que não têm essa especialização. Agora, doutor, não sei como é que funciona, né? Claro, o interno, assim, mas de repente, eu sou um médico cardiologista, eu quero dedicar um tempo também voluntário, enfim, para o SAMU. Eu posso chegar lá, olha, eu estou aqui, posso? Não, bem, infelizmente não. Todos os profissionais que trabalham no SAMU eles são aprovados em concurso público, são profissionais que são aprovados em concurso público. Então, infelizmente, as pessoas não podem fazer isso. Você pode fazer um estágio, mas existe a possibilidade de você fazer um estágio lá, ou passar um período, de passar por uma... Existe a possibilidade. Tem um centro de estudo do trabalhador, você tem que fazer um registro lá, fazer um seguro de vida para poder andar na ambulância,
estudantes, no caso, quando fazem estágios lá, tem que fazer todo um trâmite que precisa ser feito para poder trabalhar ou passar, pelo menos, para o SAMU. Tem que deixar bem claro, doutor Hansen, que o SAMU não é um hospital, né? É uma unidade que pega o paciente e leva, né, a um pronto-socorro. Não é que, eu tenho um SAMU lá, eu conheço, está perto da minha casa, eu estou passando mal, eu vou lá ser atendido no SAMU. Não é, o SAMU não tem essa obrigação, não é um hospitalzinho próximo da minha casa, não é? Não, o SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência. Então ele vai até o local, atende aquela pessoa, tira a pessoa da situação de risco. De gravidade, né? De gravidade, ou realizam procedimentos, que sejam o que for, né? Ou uma imobilização, uma desfibrilação, seja o que for. Ele tira a pessoa do risco e leva depois para o local mais adequado. Então, o SAMU é um instrumento dentro de uma estrutura de saúde, Entendi, onde você tem todos os serviços para dar essa retaguarda ao paciente. Agora, se não existir, quando o SAMU foi criado, por exemplo, muitos pacientes morriam em casa, morriam na rua, sem atendimento. Então, com o surgimento do SAMU, grande parte desses pacientes que antes morriam sem atendimento, sem noção do que era, hoje não, eles são atendidos rapidamente, encaminhados aos hospitais, e com isso a sobrevida desses pacientes foi muito maior. Tem que deixar bem claro isso, né? Porque tem as UPAs, as unidades de pronto atendimento, enfim, tem o pronto-socorro, tem o hospital, onde você pode ir lá, né? Está passando agora o SAMU, que a pessoa não pode ir, chama um acidente ou emergência, ele vai até lá, ele vai analisar a situação, dar o primeiro atendimento ali, encaminhar se caso necessite, e aí vai. Então, deixar bem claro essa realidade. Agora, o senhor falou assim que tem esse projeto de regionalização, assim. Agora, estatisticamente, assim, todos os estados têm SAMU? Sim. Todos os estados têm SAMU. E tem estado, assim, doutor, que está mais carente? Por que isso acontece? É uma questão também, sei lá, política, sei lá. Infelizmente, a política e a saúde trabalham próximas, mas não tão próximas, né? A saúde, na verdade, ela gasta muito, né? Não existe financiamento que suporte tratar todo o custo da área da saúde, porque ela é muito ampla, né? Então ela gasta muito. Então, mesmo um financiamento do Ministério da Saúde, que existe o custeio do SAMU pelo Ministério da Saúde, uma parcela é feita pelo Ministério, mas essa parcela, na verdade, ela é insuficiente. Então, assim, na verdade, a saúde, você nunca tem lucro, nunca chega nem a empatar. Sempre você perde, Entendi. Mas pelo menos você tem alguma coisa, né? Claro. Mas existe essa dificuldade, tem essa dificuldade, sim, de financiamento. O estado de São Paulo, por sinal, infelizmente, é um dos estados que o governo do estado não participa em nada no projeto do SAMU. Então, tem a parcela, porque quando foi feito, quando foi criado, é uma criação tripartite, governo federal, estadual e municipal. O governo federal seria 50%, 25% ou mais do estado e até 25% do município. O governo do estado no projeto SAMU, ele não tem não auxilia em nada no custeio do SAMU. E para cidades menores da região, acaba tendo essa dificuldade e por isso que até hoje, nós não conseguimos fazer essa regionalização do serviço. Por isso que é importante, já que a gente sabe como é que está o nosso país, enfim, a situação de vários serviços, entre eles a saúde. Por isso que é fundamental, né, quando se chamar o SAMU, chamar para coisa séria, né? Não dá trote, porque dá um trote, eles vão até o local, ou o local que foi passado pelo telefone, enfim. Eles vão deslocar motorista, unidade, gasolina, né, o combustível em geral. Eles vão colocar equipe médica, enfim, e vão estar no trânsito, correndo para atender, e de repente, assim, ou seja, tudo isso é caro, né, doutor? É caro, então tem que saber lidar chamar na hora certa, né? É um serviço caro, sim, para poder fazer o atendimento para a pessoa que precisa, mas é importante, o resultado é muito satisfatório, né, quando você tem o sucesso do atendimento. Então, é lógico que vale o investimento. Uma vida, quanto vale uma vida, Nossa, né? Não tem preço. Não tem preço, e tem um preço. Né? E tem um preço, né? E esse preço que a gente tenta
ser preservar o melhor possível, né? Gente, eu vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você aqui no SAMU. Eu vou perguntar para o Dr. Hansen situações particulares do trabalho dele, assim, experiências que ele já vivenciou ali, né? A alegria de ter resgatado, salvo vidas, assim, importante assim, a gente saber também da experiência dele. Gente, olha, antes de chamar o intervalo, né? Eu vou falar da campanha que nós estamos aí no mês de maio, mês de Nossa Senhora, e você já recebeu a revista Brasil Cristão? Deixa eu mostrar aqui, a revista Brasil Cristão, aí tá aí para você. Tem a revista, tem a oração de consagração, tem o encarte aí da reflexão da liturgia diária, tá tudo isso para você. Então, é a campanha aqui, Maria, né, a nossa mãe, que é consagrada, né? A gente se consagra também a Deus, a exemplo de Nossa Senhora. Então, tá aqui. Não tem? Liga para cá, se torne um sócio, você vai participar também dessa maravilha, viu? Dessa maravilha que salva vidas espirituais, viu? Agora sim, um intervalo, na sequência, muito mais informações para você aqui em nosso Vida e Saúde, que é seu. Volta já só para você.